professor Nilo do Carmo. Nós vamos começar o curso de Economia Política para o Direito, trabalhando a unidade 1 em algumas aulas, não será só numa aula para não ficar cansativo. Então, a primeira unidade é o conceito de economia e seu dilema fundamental. Nós vamos iniciar falando do conceito de economia. Esse conceito de economia, eu coloquei 3 conceitos aqui para vocês verificarem que é possível traçar o conceito de diversas maneiras. O primeiro e o mais usual é a ciência da escassez. Por que é a ciência da escassez? Porque se todos os bens não fossem escassos, não precisaríamos produzir nada, né? Você teria ali uma situação de escassez. Imagina todo mundo, se cada um de vocês tivesse uma lâmpada de Aladim, cada um de nós, né? A lâmpada de Aladim é aquela que foi usada lá no Egito Antigo, eu até tenho uma, que servia para iluminação. Colocava-se azeite, o pavio saía no bico e colocava para poder iluminar o local que eles estavam. Só que tem na fábula das Mil e Uma Noites, tem a lâmpada de Aladim, onde ele esfregava, saiu um gênio que concederia os pedidos dele, né? Mas essa lâmpada de Aladim é uma fábula, né? Ela é uma fábula diante da realidade principal. Qual que é a realidade principal? É a lei do Antigo Testamento: comerás o pão com o suor do teu rosto. O que significa essa lei trazida para o lado da economia? Significa que se não houver produção, se não houver distribuição, não teremos como atender às necessidades da população. Por isso que a gente fala de escassez, né? Escassez da economia é isso. Tá? Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, Deus teria dito a ele: crescei, agora de hoje em diante, vocês comerás o pão com o suor do teu rosto. Então você vai ter que trabalhar, produzir tudo que é necessário, que antes ele ganhava de graça no paraíso. Dentro do conceito de escassez, quer dizer, se não houver produção, não tem como consumir. Estudo da organização social, através da qual os homens satisfazem suas necessidades de bens e serviços escassos. Olha de novo o nome escasso aí, escassez. Ou ciência que cuida da melhor administração dos recursos disponíveis para a satisfação das necessidades humanas. Então, a ciência econômica, ela cuida dessa parte de produção, distribuição, dos fatores de produção, e além de outros agregados macroeconômicos, nós vamos estudar durante todo esse curso. Qual que é o dilema fundamental da economia? De um lado, você tem necessidades que são ilimitadas e recursos contra recursos ou fatores de produção escassos. Então, você vê nessa figura aqui que você tem, de um lado, um puxando para lá, outro para cá. Os recursos são escassos. A natureza é escassa, o trabalho é escasso, a capacidade tecnológica, os bens de produção são escassos, a capacidade empresarial é escassa. Quer dizer, todos esses fatores que a gente vai estudar na outra aula, eles são escassos. Mas as necessidades parecem crescer mais que limitadamente. Você vê as necessidades primárias, alimentação, vestuário, lazer, né, tudo isso que tinha, né, sempre teve na vida do homem, ela só foi agravando com o problema do avanço, né, com a modernidade. Hoje em dia, além das necessidades de alimentação, vestuário, etc., você tem necessidade que você não tinha antes, né? Que são essas aqui, ó. Autorrealização no topo da pirâmide. Vamos começar pela base. Fisiológicas, né? Respirar, comer, beber, dormir, etc., né? Tem necessidade de segurança, emprego, saúde, propriedade, sociais, família, amizade, amor. E cada necessidade dessa gera um consumo de bens e serviços dentro da economia. É por isso que você tem que analisar nesse aspecto, né? Estima e autorrealização, que é
do crescimento, do autocontrole, seu status, né? Necessidade de status que a pessoa pode ter aí para poder. Cada necessidade dessa tem uma gama de bens e serviços que vão atender essas necessidades. Por isso a gente precisa trabalhar com cada uma para entender direitinho como funciona aí. Você tem dentro da economia como bens livres e bens econômicos. Bens livres são aqueles que se encontram abundantemente na natureza e, portanto, não precisam ser produzidos. Por exemplo, o ar que respiramos ainda é um bem livre, né? Porque ele é encontrado, por enquanto não tem conta de ar, né? Tem conta de água, tem conta de energia, mas não tem conta do ar ainda. À medida que for poluindo, pode ser que chegue um dia, que eu não quero ver, em que vão ter que pagar a conta do ar que respiramos. Então, por enquanto, ele é livre na natureza. A luz solar é livre na natureza também, né? As chuvas são livres. O que tem que entender é que a chuva tem época que em locais que não cai chuva, tem lugar que cai muito, tem lugar que cai pouco, tem secas. Então não é uma coisa assim abundante, tá? O que é abundante na natureza é o ar que respiramos, a luz solar em alguns lugares não é tão incidente como nos polos, né? Mas aqui para nós é um bem abundante, portanto é livre. O que não for livre, se você pegar em quantidade, a grande maioria são bens econômicos. O que é bens econômicos? Como o nome da economia é produzir os bens e serviços, né? Bens econômicos são os bens escassos que precisam ser produzidos. Exemplo, mesa, cadeira, bolsa, estradas, casas, canetas, serviços em geral, etc. Esses bens econômicos que precisam ser produzidos são aqueles que a gente usa no dia a dia. Eles subdividem-se em bens e serviços. Vamos entender o que significa bens e vamos entender o que significa serviços, né? Bens, gente, são todo aquele que possui existência material, são tangíveis, né? Eles existem em forma física. Por exemplo, máquinas, sapatos, mesas, cadeiras, cadernos, etc. Serviço, gente, não possui existência material própria. Por exemplo, transporte coletivo, educação, saúde, advocacia, teatro, médicos, etc. Esses produtos, eles existem para a satisfação da necessidade da gente, mas eles não se materializam. Quando você entra num ônibus, por exemplo, aí em qualquer lugar, você entrou lá, pagou a passagem, entrou, sentou, quando chegar no destino, você desce, acabou ali. A satisfação da necessidade foi naquele trajeto. Terminou, você não carrega aquilo, vou carregar nos braços aqui, o meu transporte coletivo, daqui a pouco eu vou usar de novo. Não existe isso. Assim como uma consulta médica, um serviço que o advogado presta, uma apresentação teatral, terminou ali e acabou. Né? O serviço médico, uma consulta médica, etc, etc. Então esses são o primeiro assunto que a gente trabalhou com vocês, sobre o conceito de economia, né? E o dilema fundamental dela. Na próxima aula nós vamos falar dos fatores de produção. Tá? Muito obrigado e até a próxima.